Bom dia, minoria do meu coração. Estou levando esse vídeo porque vai ser uma forma de eu revisar as questões que eu estou errando muito. Hoje eu vou começar com direito administrativo, serviços públicos. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Muito bem. É isso. Então, vamos lá começar. Essa questão está favorita, por quê? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Vamos fazer uma revisão mesmo, uma questão de revisão. Vamos lá, então, caprichar. A administração pública municipal, após regular procedimento licitatório na modalidade concorrência, celebrou o contrato administrativo com determinada sociedade empresária e demonstrou capacidade para o desempenho da atividade, transferindo-se por sua conta e risco a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiro intramunicipal por prazo determinado, mediante remuneração por meio da cobrança de tarifas dos usuários. O instrumento por meio do qual se firmou o negócio jurídico em tela é o contrato de... Edma, vamos buscar as palavras-chave, tá? Procedimento licitatório, modalidade concorrência, contrato administrativo com determinada sociedade empresária, transferindo por sua conta e risco a prestação. Então, a gente não sabe que é autorização, não é parceria público-privada. Ou é permissão ou é concessão. Então, vamos ler aqui a revisão que eu coloquei, que diz assim: serviços públicos, não é serviço público estrito. Poder de polícia é negativo, intervenções estatais, fomento é dar algo, obras públicas e atividades internas, esses são serviços públicos. Tá? Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 88, incumbe ao poder público diretamente ou sob regime de concessão ou permissão a prestação de serviços públicos. Ademais, a lei deve dispor sobre o regime de delegação, os direitos dos usuários, as políticas tarifárias, a obrigação de manter serviço adequado e ainda sobre as reclamações relativas à prestação de serviços públicos. Dessa forma, podem extrair que a titularidade da prestação de serviços públicos cabe ao poder público, que poderá prestá-lo diretamente por seus próprios meios ou indiretamente pelos regimes de concessão, permissão. Deve-se adiantar, desde já, que a Constituição Federal ainda prevê uma terceira forma de prestação indireta, que é a autorização de serviços públicos. O comentário do professor, ele diz o seguinte: eles não concedem a concessão, né, porque a modalidade é concorrência, concessão, e diz assim, artigo 2º, para fim do disposto nessa lei, considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Terceiro, concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de qualquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo,
A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua vez, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou obra por prazo determinado. Deixa eu ver se eu comentei essa questão. Normalmente eu comento essas questões. Nesse momento a gente vai aprender, não vou marcar nada, eu vou aprender a questão. Aqui o Goodwill, ele tem um material maravilhoso, uns comentários muito bons, ó. Ele tem um quadro para diferenciar o que é concessão de serviço público, permissão de serviços públicos e autorização de serviços públicos. Concessão de serviço público, natureza contratual, sempre precedida de licitação, modalidade concorrência ou diálogo competitivos, pessoas jurídicas ou consórcio de empresa. Então, se a questão, Kedman, vier falando que a modalidade é concorrência ou diálogo competitivo, você já vai ter que pensar em concessão de serviços públicos. Por quê? A permissão de serviço público, a natureza também é contratual, segundo a Lei 8.987, é o contrato de adesão, sempre precedida de licitação. Qual licitação? A lei não define qual licitação. E pode ser pessoas físicas ou jurídicas. A palavra-chave de concessão de serviço público é modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, pessoas jurídicas ou consórcios de empresas. Já na permissão, sempre vai ter licitação, mas a lei não fala qual é, e pode ser pessoas físicas ou jurídicas. A autorização de serviços públicos é ato administrativo, em regra discricionário, não requer licitação prévia e pode ser pessoas físicas ou jurídicas. Vamos ver se eu comentei. Sempre gosto de ver lá embaixo, mas eu sempre leio só um comentário do aluno, só se tiver um outro muito bom. Aqui, eu comentei sim. Vou ter meu resumo aqui, então vamos ler o meu resumo. Aqui, beleza. Serviços públicos, forma de prestação, né? A fonte desses comentários é o professor Herbert. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, direta, indireta, né, particular através da tarifa, sempre licitação, concessão, permissão, autorização. A autorização a gente sabe que não precisa de licitação, concessão e permissão, sim. E a autorização legislativa, delegar, e ele pode delegar, mas é a regra, né? Outro, diz assim, concessão e permissão, preciso 2, concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, as pessoas jurídicas ou consórcios de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Permissão do serviço público. A delegação a título P, permissão, letra P, a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente, a pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Próximo slide. Concessão e permissão. Inciso 3º. Concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. A construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcios de empresas que demonstre capacidade para sua realização
por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Aí esse quadro a gente já leu, ele fez só um resumo, né? Concessão, sempre licitação, concorrência, diálogo competitivo, pessoa jurídica, consórcio, não há precariedade, não há revogação. 4, natureza contratual, permissão, sempre licitação, mas não fala qual, pessoa jurídica ou pessoa física, o título é precário, ou seja, pode revogar, e a natureza contratual, contrato de adesão. Por fim, espécies de concessão. Eu tenho a concessão comum, que é a ordinária, né, com ou sem obras. A lei é 8.907, e através de tarifa. Agora eu tenho uma patrocinada, que é a lei de PPPs, que pode ser tarifa mais a contraprestação. E tem a concessão administrativa. O Estado é o único usuário direta e indireta, na admissão direta e indireta, leis da PPP e a contraprestação. Muito bem. Vamos, então, para a próxima questão. Então, aqui, nessa nossa questão, né, só voltando, a administração pública municipal, após regulamentar procedimento licitatório na modalidade de concorrência, celebrou o contrato administrativo com determinada sociedade empresária que demonstrou a capacidade para o desempenho da atividade, transferindo-lhe por sua conta e risco a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiro intramunicipal por prazo determinado mediante remuneração por meio de cobrança de tarifas. Então, eu tenho a palavra concorrência, não pode ser permissão, nem PPP e nem consórcio. Então, ficou a concessão de serviço público aplicando-se o princípio da continuidade do serviço público. Próxima questão de serviço público. O prefeito do município, logo após a sua posse, em cumprimento de uma promessa de campanha, solicitou que sua assessoria realizasse estudos com o objetivo de regularizar a exploração da atividade de táxi no território municipal, indicando, para tanto, sua natureza jurídica. Já sabe, táxi, né? Já sabe que é autorização. Ao fim dos estudos realizados, conclui-se corretamente que a atividade consubstanciada, ele quer saber se é função pública, atividade puramente privada, serviço público condicionado, serviço de utilidade pública e serviço de relevância social. Eu favoritei essa questão por algum motivo, para a gente poder revisar. Então, vamos para o comentário do professor. A resposta para essa questão é que é um serviço de utilidade pública que pressupõe a mera autorização do município. Vamos ver o que diz Ricardo Alexandre. Letra A. Serviços públicos propriamente ditos essenciais e serviços de utilidade públicas não essenciais. Esses conceitos são muito importantes, que a gente preste atenção. Os serviços públicos propriamente ditos são aqueles considerados essenciais à sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. A exemplo da Defesa Nacional e do Serviço de Polícia Judiciária Administrativa, como tais serviços exigem a prática de atos de império em relação aos administrados. Só podem ser prestados diretamente pelo Estado, sem delegação a terceiro. Já os serviços de utilidade pública são aqueles cuja prestação é conveniente para a coletividade, uma vez que, apesar de visarem a facilitar a vida do indivíduo na sociedade, não são consideradas essenciais, podendo justamente por isso ser executados diretamente pelo Estado ou ter sua prestação delegada a particulares, a exemplo do transporte coletivo, energia elétrica, telefonia, né? São, então, serviços públicos propriamente ditos essenciais. Agora, serviços próprios e impróprios.
É importante advertirmos inicialmente que a classificação de serviços públicos próprios e impróprios apresenta variação de sentido na doutrina. Conforme citado por Maria Silvia Zanella de Pietro, a doutrina tradicional classifica como serviços públicos próprios aqueles que, em face de sua importância, o Estado assume como seus e os executa de forma direta por meio de seus agentes, ou indireta, mediante delegação a terceiros, concessionários ou permissionários. Por sua vez, os serviços públicos impróprios seriam aqueles que, apesar de atenderem às necessidades coletivas, não são executados pelo Estado, seja direta, seja indiretamente, mas tão somente autorizados, consentidos, com sentido exercício, regulamentados e fiscalizados pelo poder público, a exemplo de instituições financeiras de seguro e previdência privada. Serviços administrativos, econômicos, comerciais ou industriais e sociais. Os serviços administrativos se constituem em atividade promovida pelo poder público com o objetivo de atender às necessidades internas da administração ou preparar outros serviços que serão prestados ao público, tais como a imprensa oficial ou as estações experimentais. O serviço comercial ou industrial, conforme a lição de Maria Silva de Zanella de Pietro, é aquela que a administração pública executa direta ou indiretamente para atender às necessidades coletivas da ordem econômica, tendo como fundamento o artigo 175 da Constituição Federal, a exemplo dos serviços de transporte de energia elétrica e telecomunicações. O serviço público social é aquele que atende às necessidades coletivas em áreas em que a atuação do Estado é considerada essencial, tais como educação, saúde e previdência. Serviços singulares e multi-universos, coletivos. Os serviços multi-singuli, também chamados de serviços singulares ou individuais, são aqueles que têm por finalidade a satisfação individual e direta das necessidades do indivíduo. Os serviços multi-universos, também conhecidos como procedimentos universais, coletivos ou gerais, são aqueles prestados a coletividades, mas usufruído apenas indiretamente pelos indivíduos, como serviço de iluminação pública, varrição de rua, defesa nacional. Dito isso, o enunciado da questão traz uma situação já apreciada pelo STF, o qual decidiu o seguinte: agravo regimental de recurso extraordinário, ação direta de inconstitucionalidade, serviço de transporte individual de passageiro, táxi, prorrogação das atuais autorizações ou permissões que estiverem com prazo vencido ou em vigor por prazo determinado por 15 anos, admitido prorrogação por igual período, serviço de utilidade pública prestado por particular, não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do artigo 175 ou do artigo 37 da Constituição Federal, inexigibilidade de licitação, necessidade de mera autorização para o poder público para a prestação de serviço pelo particular, competência do município para estabelecer os requisitos autorizados da exploração da atividade econômica, precedente do plenário. Muito bem. Sendo assim, Kedma, a exploração da atividade táxi no referido município é serviço de utilidade pública que pressupõe a mera autorização do município. Deixa eu ampliar isso aqui para ficar na tela cheia. Isso, é o que importa, são as questões. Vamos lá. Beleza, próxima questão.
Deixa eu ver se eu não comentei nada, né? Se eu não fiz um comentário bonitinho aqui. Vamos ver se eu não deixei. Normalmente as favoritas eu gosto de comentar. Não comentei. Beleza. Configuram serviços próprios. Aqueles. Vamos ver, não favoritei. Vamos lá, comentário do professor. Então, ficaria assim. Configuram serviços públicos próprios aqueles prestados diretamente pelo Estado ou indiretamente por meio de concessionária e permissionária. Vamos lá, o que o professor diz aqui? Vamos para os comentários dos professores, que esses conceitos de serviços públicos têm que estar na sua cabeça, Kedma. Então, vamos lá. Letra A, eu vou ler só o comentário. Esses são os serviços sociais que atendem necessidades coletivas, nas quais a atuação do Estado é essencial. Serviço público social é aquele que atende necessidade coletiva, em que a atuação do Estado é essencial, mas que convivem com a iniciativa privada, tal como ocorre com os serviços de saúde, educação, previdência, cultura, meio ambiente, são tratados na Constituição no capítulo da ordem social e objetivam atender aos direitos sociais do homem, considerados direitos fundamentais pelo artigo 6º. A letra B fala de serviços relativos à atividade essencial privativa do Estado. Na verdade, estes são os serviços públicos propriamente ditos, que são aqueles que a administração presta diretamente à coletividade. Trata-se dos serviços públicos propriamente ditos. Serviços públicos propriamente ditos são os que a administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. Por isso mesmo, tais serviços são considerados privativos do poder público, no sentido de que só a administração deve prestá-los sem delegação a terceiros, mesmo porque, geralmente, exigem atos de impérios e medidas compulsórias em relação aos administrados. Letra C. Os serviços reconhecidos pela sua conveniência para os membros da coletividade, como transporte coletivo e de energia elétrica, gás, telefone, etc., são prestados pela administração diretamente ou por aquiência de sua prestação por terceiro. São denominados serviços de utilidade pública. Serviços de utilidade pública são os que a administração reconhece sua conveniência, não essencialidade nem necessidade para os membros da coletividade. Presta-os diretamente ou aquece em que sejam prestados por terceiros, concessionários, permissionários ou autorizatários, nas condições regularmente e sob seu controle, mas por conta e risco dos prestadores, mediante remuneração dos usuários. São exemplos dessa modalidade os serviços de transporte coletivo, energia, gás, telefone. Letra D. São serviços administrativos, são os que a administração executa para atender sua necessidade interna ou preparar outros serviços que serão prestados ao público, tais como os da imprensa oficial, das estações experimentais e outras dessas naturezas. Por fim, a letra E, prestados diretamente pelo Estado ou indiretamente por meio de concessionárias e permissionárias.
De fato, os serviços públicos próprios são os que o Estado presta diretamente ou indiretamente para atender necessidade coletiva. Conforme ensina Maria Silva de Pietro, para esses autores, serviços públicos próprios são aqueles que atendem à necessidade coletiva. O Estado assume como seus e os executa diretamente por meio de seus agentes ou indiretamente por meio de concessionária. Próxima questão, vamos lá. Acerca dos serviços públicos, assinale a opção correta. Nessa questão aqui, Kedman, ele vai ao encontro dos conceitos, né? Serviço útil singular, a concessão de uma empresa. Então, bora logo para o comentário do professor. Vamos lá. Letra A. Serviços útil singular. Realmente, são serviços específicos e podem ser prestados diretamente pela administração ou por empresas concessionárias de serviço público. No entanto, não são serviços necessariamente limitados a um determinado grupo. Ou seja, seus usuários podem ser determinados ou determináveis. Na lição de Ricardo e Alexandre e João de Deus, os serviços úteis singular, também chamados de serviços singulares ou individuais, são aqueles que têm por finalidade a satisfação individual e direta das necessidades do indivíduo. Os serviços úteis singular têm usuários determinados ou ao menos determináveis, sendo possível a mensuração individualizada da utilização por parte de cada usuário. Incluem-se nessa categoria os serviços de telefone, fornecimento de água, energia elétrica, gás, transporte, etc. Tais serviços podem ser remunerados por meio de taxa ou tarifa. Concessão de serviço público a uma empresa vencedora da licitação implicará a transferência da execução do serviço e não da sua titularidade. Eu tenho a transferência da execução e não da titularidade. A concessão comum de serviço público é uma espécie de contrato administrativo pelo qual a administração pública delega à pessoa jurídica ou consórcio de empresa a execução de determinados serviços públicos de sua titularidade. Por sua vez, o concessionário se obriga a executar o serviço delegado em seu próprio nome, por sua conta e risco, sujeitando-se a controle de fiscalização do poder concedente e sendo remunerado por intermédio de tarifa paga pelo usuário ou por outra forma de remuneração, decorrente da exploração do serviço, como é o caso das receitas obtidas por empresas de transporte coletivo, que cobram pela publicidade afixadas na parte traseira dos ônibus. Conforme ressaltamos, existem modalidades de concessão comum. Nós temos A, concessão de serviço público, também chamada de concessão simples, e B, concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. Letra C. O serviço de pavimentação de rua é um exemplo de serviço útil universo. Isso porque esses serviços são aqueles prestados à coletividade, mas usufruído apenas indiretamente pelos indivíduos, como, por exemplo, o serviço de iluminação pública. O serviço útil universo, também conhecido como serviços universais, coletivos ou gerais, são aqueles prestados à coletividade, mas usufruído apenas indiretamente pelos indivíduos, como serviço de iluminação pública, varrição de rua, defesa nacional e etc. Os serviços útil universo são prestados a usuários indeterminados e indetermináveis, não sendo possível, justamente por isso, a mensuração individualizada do uso.
Esses serviços são custeados por meio de impostos ou contribuições especiais. Por essa razão, o STF editou a súmula 670, na qual consagra o entendimento de que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, uma vez que se trata de serviço ut universe. Letra D. Em verdade, nem sempre será necessária a realização de licitação para que o Estado possa transferir recurso para as entidades sem fins lucrativos. Como, por exemplo, desse fomento, sem a necessidade de licitação, podemos citar os convênios administrativos. Os convênios podem ser definidos como os ajustes entre o poder público e entidades públicas ou privadas, em que se estabelecem a previsão de colaboração mútua visando a realização dos objetivos de interesse comum. Embora o convênio tenha em comum com o contrato o fato de ser um acordo de vontades, com este não se confunde. No convênio, os interesses dos signatários são comuns. Por exemplo, um convênio firmado entre a União e os municípios com o objetivo de combater os efeitos da seca no Nordeste, ou visando a erradicação do trabalho infantil. Nos contratos, os interesses são opostos e contraditórios. Por exemplo, no contrato de compra e venda, quem vende deseja o preço, o que ele seja o maior possível. Quem compra deseja o bem e que ele custe o mínimo possível. Em razão dessa diferença de interesses é que se diz que nos contratos há partes e nos convênios há partícipes. Além disso, apesar do artigo 116 da Lei 866 afirmar sua aplicabilidade no que couber aos convênios, a regra será o não cabimento quanto à exigência de licitação, dada a provável impossibilidade jurídica de competição incitar ao procedimento, pois os convenentes, em virtude de seus interesses comuns, negociam entre si os termos da cooperação. Por fim, letra E, de acordo com a Lei 14.015, o entendimento do STJ, a título de exceção, é possível a suspensão de serviços públicos essenciais, nos casos de motivadas razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e ou inadimplemento do usuário. Vejamos a lição de Márcio André Lopes Cavalcante. Em caso de inadimplemento, é possível a suspensão da prestação de serviço, mesmo que se trate de serviço público essencial, energia elétrica e água. 2. Essa interrupção, não viola o princípio da continuidade de serviço público. 3. Para que essa suspensão seja válida, contudo, é indispensável que o usuário seja previamente comunicado de que o serviço será desligado, devendo ser informado também do dia exato em que haverá o desligamento. 4. O desligamento do serviço deverá ocorrer em dia útil, durante o horário comercial. 5. É verdade que o desligamento ocorre em dia de feriado, véspera de feriado, sexta-feira, sábado ou domingo. Caso o consumidor queira regularizar a situação e pagar as contas em atraso, a concessionária poderá cobrar uma taxa de religação do serviço. Essa taxa de religação, contudo, não será devida se a concessionária cortou o serviço sem prévia notificação. Assim, se a concessionária não comunicou previamente o consumidor do corte, ela estará sujeita a duas consequências. Terá que pagar multa e não poderá cobrar taxa de religação na hipótese do cliente regularizar o débito. Próxima questão. Dentre os diferentes tipos de serviço público, há aqueles classificados pela doutrina como de utilidade pública. Assinale a opção que apresenta características dos serviços de utilidade pública, que apresenta características de utilidade pública.
tem sua conveniência reconhecida pelo Estado, podendo executá-los diretamente ou por terceiro, com remuneração realizada pelos usuários. Comentário do professor. Os serviços públicos podem ser classificados ainda em propriamente dito de utilidade pública. Para José Santos Carvalho Filho, são classificados nessa ordem em serviços indelegáveis e delegáveis. Para Eli Lopes, os serviços públicos propriamente ditos são os que a administração presta diretamente à comunidade, sem delegação a terceiros, por reconhecer sua essencialidade e a necessidade para a sobrevivência da população e do próprio Estado, como a defesa nacional. São considerados serviços pró-comunidade, por se destinarem ao atendimento a necessidades gerais da sociedade. Por sua vez, os serviços de utilidade pública são aqueles em que a administração reconhece a conveniência, mas não sua necessidade e essencialidade, e por isso ou os presta diretamente à sociedade ou os delega para que sejam executados por terceiros, concessionários e permissionários. São exemplo de transporte coletivo, energia elétrica e telefonia. São considerados serviço pró-cidadão, por propiciarem facilidades diretamente aos cidadãos. Os demais itens. Acho que esse não precisa ler, não. Vamos para a próxima. Princípio de serviços públicos. Vamos ao comentário do professor. Deixa eu ver lá o comentário do professor. Beleza, que ele já vai comentando certo, errado, certo, errado. Vamos lá. Um dos princípios do serviço público denomina-se mutabilidade do regime jurídico, segundo o qual autoriza-se mudança no regime de execução de serviços para adaptá-lo ao interesse público, tá certo? O princípio da atualidade, adaptabilidade ou mutabilidade prevê que os serviços e atividades públicas devem estar em constante processo de atualização, a fim de atender ao interesse público de forma mais célere e eficiente. Veja os termos do artigo 6º. A atualidade compreende modernidade das técnicas do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 2. A implementação de tarifas reduzidas para o usuário de serviço público de menor poder aquisitivo viola o princípio da igualdade dos usuários? Errado. Inicialmente, o artigo 11 da lei prevê a possibilidade de que a administração pública preveja ao concessionário outras fontes de receitas alternativas durante a execução do contrato de concessão, visando a manutenção das tarifas por preços módicos acessíveis à população em geral. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária do edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes das receitas alternativas complementares, acessórios ou de serviços associados, com ou sem exclusividade, com vista a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Essa modicidade surge como fundamento no princípio da igualdade dos usuários, no sentido de que, quanto mais módica, barata for a tarifa, maior é a quantidade de usuários que poderão gozar daquele serviço público, em pleno atendimento ao princípio da isonomia. Logo, está incorreto afirmar que a implementação de tarifas reduzidas para os usuários de serviço público de menor poder aquisitivo viola o princípio da igualdade dos usuários. 3. Se o poder público construir uma escola pública para mais de 1.000 alunos em uma comunidade com apenas 300 alunos, haverá infringência ao princípio da eficiência? Certo. O princípio da eficiência foi incorporado ao artigo 37, pela emenda 19 de 98, que promoveu
a reforma administrativa induzida à administração pública à visão gerencial. Nesse sentido, eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios, favorecendo a produtividade e a economicidade no âmbito da administração pública. Em relação ao servidor, o referido princípio exige do servidor que exerça suas atividades, suas funções com rapidez, presteza, perfeição e rendimento. Tal princípio está previsto no artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do DF e do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: dessa forma, perceba que os recursos financeiros, a mão de obra e o tempo gasto na construção à referida escola afrontam o princípio da eficiência, à medida em que, por exemplo, poderiam ser construídas 2 escolas para 300 alunos em locais distintos para atender a outras comunidades, otimizando os gastos públicos e o atendimento do direito à educação dos demais administrados. A obrigação de manter serviço adequado na concessão de serviço público decorre do princípio da continuidade do serviço público. Essa questão está corretíssima. A obrigação de manter serviço adequado na concessão de serviço público decorre do princípio da continuidade de serviço público. Em termos de serviços adequados, artigo 6º, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviços adequado ao pleno atendimento aos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes no respectivo contrato. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Segundo, a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações da conservação, bem como a melhoria, a expansão do serviço. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4º, a interrupção de serviço na hipótese prevista no inciso 2, parágrafo 3º deste artigo, não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado, no domingo, nem no feriado ou no dia anterior a feriado. Próximo. Os serviços públicos municipais, tais como iluminação pública, abastecimento de água, devem ser prestados de forma contínua diante das necessidades inadiáveis do usuário e da sociedade. Tal assertiva traduz o princípio aplicável à prestação de serviços públicos da continuidade, mas não se caracteriza como descontinuidade do serviço, a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso na forma da lei. Comentário do professor, gabarito letra E, lições de Ricardo e Alexandre. O princípio da continuidade, também chamado de princípio da permanência, impõe que o serviço público, uma vez instituído, seja prestado de forma permanente e sem interrupção. No entanto, a própria lei permite que a interrupção de serviço sem violação ao princípio da continuidade em algumas hipóteses que passamos a explicar. A primeira hipótese é decorrente de situação de emergência, é o que se verifica, por exemplo, nas hipóteses de acidentes automobilísticos que causem rompimento em cabos de alta tensão, colocando em risco a população e exigindo interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse caso, tendo em vista a necessidade de providências imediatas por parte do concessionário, a lei não exige aviso prévio aos usuários. A segunda situação é a decorrente de razões de ordem técnica,
ou de segurança das instalações. É o que se verifica quando as companhias fornecedoras de energia elétrica precisam realizar procedimento de manutenção de rede, hipótese nas quais é legalmente exigida a comunicação prévia aos usuários, o que é costumeiramente operacionalizado mediante a comunicação nos órgãos da empresa, da imprensa. Por fim, a lei prevê a interrupção de fornecimento de serviço em virtude de inadimplemento do usuário, que deverá ser previamente avisado do fato. A situação é objeto de grande celeuma doutrinária, principalmente quando os serviços a ser interrompidos é considerado essencial, como fornecimento de água tratada. Não obstante, no âmbito do STF, pacificou-se o entendimento de que, no sentido da constitucionalidade, da previsão legal que autoriza o corte, conforme detalhado no capítulo 4 do livro. Então, nós temos duas hipóteses, né, de interrupção, situações de emergência e o inadimplemento do usuário. O princípio da generalidade é atinente aos aspectos da universalidade e da isonomia. A característica de ser universal garante que o serviço seja ofertado de forma abrangente, mais abrangente possível. Além disso, em face do seu caráter isonômico, o serviço deverá ser prestado sem que estes usuários sofram discriminações. No termo do artigo 3º, 4 da lei, o serviço deve assegurar o atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão da população de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional, inclusive as rurais. A atualidade do serviço diz respeito à modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. O princípio visa impedir que o prestador se alheie às inovações tecnológicas, deixando de investir na disponibilização aos usuários para melhorias de qualidade e amplitude do serviço. Seria uma agressão ao princípio, por exemplo, que o prestador de serviço de telefonia móvel simplesmente desconsiderasse a existência do padrão de quarta geração, privando aos usuários da ampla gama de serviços que tal evolução possibilita, como internet em alta velocidade e videochamada. Modicidade das tarifas. O valor pago pela prestação de serviços deve ser estabelecido segundo padrões de razoabilidade, evitando-se que os prestadores de serviços obtenham lucros extraordinários em prejuízo dos usuários. A política tarifária será detalhada no tópico a seguir. Em verdade, não há o princípio da gratuidade na prestação de serviço público, não há princípio da gratuidade na prestação de serviço público, e sim da modicidade de tarifa, o qual preceitua que o valor pago pela prestação de serviço deve ser estabelecido segundo padrões de razoabilidade. No entanto, não necessariamente os serviços públicos serão gratuitos. À luz da Lei 8.987, que trata da concessão de serviços públicos, assinale a opção correta acerca das condições da participação das empresas em consórcio na licitação que antecede o contrato de concessão. É vedada a participação de empresas consorciadas na mesma licitação por meio de mais de um consórcio ou isoladamente. Vamos aqui ler a lei. Artigo 19. Quando permitida na licitação a participação da empresa em consórcio, observação às seguintes normas: comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelas consorciadas. Artigo 19, inciso 4.
impedimento de participação das empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Letra D. Exige-se a apresentação de documentos de habilitação por parte de cada consorciado. Artigo 19. Quando permitida na licitação a participação de empresa em consórcio, observarão as seguintes normas. Inciso 3º, a apresentação de documentos exigidos nos incisos 5 e 9 do artigo anterior por parte da consorciada. Parágrafo 2º, a empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais consorciados. Atenção, solidária, porque a banca troca por subsidiária, mas a responsabilidade dos demais consorciados é solidária, Kedma, repete aí, solidária. Em um contrato de concessão pública, o poder concedente poderá autorizar que os financiadores e garantidores da concessionária assumam temporariamente o controle da administração, o que lhes permite indicar membros do Conselho da Administração e Fiscal e também exercer poder de veto de proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária. Essa questão, a gente tem que focar nas palavras-chave, né? Ela está correta. Então, vamos só repetir de novo, que ela diz assim. Em um contrato de concessão pública, o poder concedente poderá autorizar que os financiadores e garantidores da concessionária assumam temporariamente o controle da administração, o que lhes permite indicar membros do Conselho da Administração e Fiscal e também exercer poder de veto da proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária. Vamos aqui. Nessa questão, eu vou dispensar o comentário, porque o professor não concorda com o gabarito. Então, para não gerar confusão, eu vou dispensar o comentário. Vamos para a próxima questão. Situação hipotética. Com o advento do termo contratual, uma concessionária de serviço público do DF pleiteou o ressarcimento do valor utilizado na aquisição de um equipamento de ponta que não era exigido contratualmente nem fora utilizado na prestação de serviço. O governo do DF poderá negar-se a indenizá-la, alegando não se tratar de bem reversível, A questão lá está certa, então vamos focar na questão da reversão. Sobre o tema, esclarece Rafael Oliveira que a reversão é a transferência ao poder concedente dos bens do concessionário afetados ao serviço público e necessários à continuidade, ao término do contrato de concessão. O fundamento da reversão é o princípio da continuidade do serviço público, pois os bens necessários à prestação de serviço público deverão ser utilizados pelo poder concedente após o término do contrato da concessão. No caso em tela, como o bem não será exigido contratualmente, nem fora utilizado na prestação do serviço, não há que se falar de ressarcimento do valor utilizado na aquisição de um equipamento, razão pela qual o item está correto. Em verdade, o poder público tem um poder-dever de negar a indenização diante da desnecessidade do equipamento para a prestação de serviço público. Julgue o item. O edital de licitação para concessão de serviço público precedida de execução de obra pública deverá prever prazo determinado de duração do contrato, de até 35 anos.
para que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra. Essa questão está errada, né? A questão ela versa sobre a Lei 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público, previsto no artigo 175 da Constituição e da outras providências. Nesse contexto, a sentença está incorreta, pois, embora a concessão de serviço público precedida de execução de obra pública deva prever o prazo determinado, não há estipulação de prazo máximo para a duração do contrato. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado, mediante a exploração do serviço ou obra por prazo determinado. O prazo de 35 anos é aplicado às parcerias público-privadas, PPP. O estabelecimento do prazo contratual na PPP é discricionário, pois a própria lei estipula o prazo não inferior a 5 anos, nem inferior a 35. Isso nas PPPs, Kedman, de 5 a 35 nas PPPs, incluindo eventual prorrogação. Lá na lei de PPP, 11.079 de 2004, o artigo 5º diz assim: as cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão o disposto no artigo 23 da Lei 8.987, no que couber, devendo também prever o prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos realizados não inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos, incumbida eventual prorrogação. Então, coloca na sua cabeça que, na lei de concessão, eu não vou ter esse prazo máximo, eu não tenho esse prazo máximo. Nas leis, né, na lei da parceria público-privada, estabelece tanto o prazo mínimo como o prazo máximo, que é de 5, não pode ser inferior a 5 nem superior a 35 anos. Na lei de concessão, o prazo ele é determinado, porém ele não é estipulado. Eu não tenho métricas de prazo inferior e nem de prazo máximo. Isso eu vou encontrar na lei das PPPs. Está desatualizada, a gente passa. Vamos lá. Lei 11.079, parceria público-privada. A parceria público-privada é formalizada por meio de um contrato de concessão, podendo assumir a modalidade patrocinada ou substitutiva. Está errado. A questão versa sobre a Lei 11.079, que institui normas gerais para licitação e contrato de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Nesse contexto, que a afirmativa está errada, pois as PPPs constituem concessões administrativas ou patrocinadas. Concessões administrativas ou patrocinadas. Ambas diferenciam da concessão comum. Portanto, na concessão patrocinada quanto na administrativa, existe contraprestação pecuniária do parceiro público, repetindo. Ambas diferenciam-se da concessão comum, portanto, na concessão patrocinada quanto na administrativa, existe contraprestação pecuniária do parceiro público. Vista a semelhança, vejamos as diferenças. Primeiro, o contrato de concessão que envolva a prestação de serviço de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta é chamado de
contrato de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa. 2. A concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras públicas, de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público e ao parceiro privado. Artigo 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras públicas, de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta. Vamos ler aqui o comentário do Goodwill. Modalidade PPP. Em todos os casos de PPP, há obrigatoriamente contraprestação pecuniária do parceiro público. Quando não houver tal contraprestação, trata-se de concessão comum. Concessão patrocinada, serviços públicos ou serviços públicos precedidos de obras públicas, quando envolver adicionalmente a tarifa, uma contraprestação pecuniária do parceiro público. A contraprestação é que diferencia a PPP de uma concessão comum. Logo, se não há contraprestação, não existe PPP. Contraprestação pecuniária deve ser menor ou igual a 70% da remuneração do parceiro, salvo autorização legislativa. Pode ser até 100%, desde que haja autorização legislativa. Contraprestação mais tarifa é igual a patrocinada. Concessão administrativa. Prestação de serviço de que a ADMP seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obras ou fornecimento de instalações de bens. Não se cobra tarifa, mas a concessionária pode receber recursos de outras fontes complementares, além da contraprestação pecuniária do parceiro público. A ADMP é usuária direta quando se trata de serviços internos, exemplo, PPPs em presídios. A ADMP é usuária indireta quando se trata de serviços que possuem efeitos externos, exemplo, parcerias, PPPs em hospitais. Contraprestação, mais fonte complementar administrativa. Então, eu tenho a concessão patrocinada e a concessão administrativa, na qual a concessão patrocinada é contraprestação mais tarifa, é igual à concessão patrocinada, e eu vou ter a concessão administrativa, que é contraprestação mais fonte complementar administrativa. A remuneração do parceiro privado nos contratos de parceria pública regida na Lei 11.079 e de concessão de serviço público, concessão comum, regidos na Lei 8.987, apresenta relevantes distinções, em especial por quê? Porque os contratos de parceria público-privada contemplam o pagamento de contraprestação pelo parceiro público ao parceiro privado, enquanto nas concessões comuns, o concessionário deve ser remunerado por meio de exploração de serviço público mediante cobrança de tarifa. Então, letra C. Aqui. Isso aqui a gente já sabe, a gente já leu bastante. Vamos ler isso aqui, ó. Do texto legal, depreende-se que a principal diferença entre o contrato de PPP, que engloba modalidades patrocinada e administrativa, e a
e o contrato de concessão comum é que, nos primeiros, a contraprestação pecuniária do poder público, enquanto que no segundo não há. Muito bem. Próxima questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ver se tem algum comentário interessante. Beleza. Modalidade PPP, já li. Modalidade de concessão. Vamos ler esse aqui, porque eu já li a modalidade de PPPs concessão. Eu tenho a comum e a especial, que são as PPPs. A comum, né? Concessão comum. O particular delegatário é remunerado apenas pelas tarifas pagas pelo usuário. Agora, a concessão especial, que é através da parceria público-privada, que tem uma lei específica, ela pode ser patrocinada ou administrativa. Patrocinada contra a prestação do Estado mais tarifa dos usuários, administrativa, remuneração integral do Estado. A gente já leu também essa questão, né? Bem aqui nesse resumo muito bom, né? Administrativa contra a prestação mais fonte complementar, igual à concessão administrativa, e contra a prestação mais tarifa, eu tenho a concessão patrocinada, que são as concessões especiais. Muito bem, estamos arrasando. Vamos gabaritar. De acordo com a legislação específica, o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, vamos repetir, de acordo com a legislação específica, o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas terá a integralização de seus bens sujeita à autorização do Presidente da República. Por quê? Vamos lá, o comentário. Vamos começar com a letra C. Realmente, de acordo com a Lei 11.079, a integralização dos bens será feita independentemente de licitação. A integralização, tá? A integralização com bens será feita independente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República. A integralização com bens, o que se refere ao parágrafo 4º deste artigo, será realizada independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda. Vamos à letra A, ler a lei. O Fundo Garantidor da Parceria Público-Privada terá natureza privada e patrimônio próprio, separado do patrimônio dos cotistas. O fundo garantidor terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas e será sujeito a direitos e obrigações. Vamos ver a letra da lei. O fundo garantidor responderá por sua obrigação com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do fundo, salvo pela integralização das cotas que subscrevem. Letra D. Os bens e direitos transferidos ao fundo serão avaliados por empresa especializada que deverá apresentar laudo fundamentado com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruídos com os documentos relativos aos bens avaliados. De acordo com a Lei 11.079, o Fundo Garantidor será administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição controlada direta ou indiretamente pela União. O Fundo Garantidor será criado, administrado, gerido, representado judicial ou extrajudicialmente por instituição financeira controlada direta ou indiretamente pela União, com observância das normas a que se referem os incisos 12 do artigo 4º da lei. Estamos quase. Em contrato de parceria público-privada, não é necessário que haja contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado? Tá certo isso, Kedman? Ó, gabarito contraditório, né? Para mim também tá errado. Bora lá. Essas questões que dá essa dúvida, assim, Jesus.
Vamos para o comentário. A questão versa sobre a Lei 11.079, que institui normas gerais para licitação e contraprestação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Nesse contexto, a parceria público-privada é um contrato administrativo da concessão nas modalidades patrocinada e administrativa. Com efeito, a assertiva está incorreta, pois ambas diferenciam-se da concessão comum. Portanto, ambas diferenciam-se da concessão comum, portanto, na concessão patrocinada quanto na administrativa, existir contraprestação pecuniária do parceiro público. Deixa eu ler de novo essa parte aqui. Com efeito, a assertiva está incorreta, pois ambas diferenciam-se da concessão comum, por existir contraprestação pecuniária do parceiro público, tanto na concessão patrocinada, quanto na administrativa. Vejamos as semelhanças e as diferenças. 1. O contrato de concessão, que envolve prestação do serviço de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, é chamado de contrato de parceria público-privada na modalidade concessão administrativa. A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas e que trata a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, quando envolver, adicionalmente, a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. É o que diz o texto legal. Artigo 2º. Parceiro público-privado é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Concessão administrativa é o contrato da prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A SEBRASP entendeu que não é necessário que a contraprestação seja pecuniária, podendo ser de outra natureza, ordem bancária. No entanto, não há como concordar com essa posição, pois a literalidade da norma é explícita em afirmar que não constitui uma PPP a concessão comum que não envolva a contraprestação pecuniária do parceiro público. Vejamos para além das definições das modalidades da PPP exposta acima. Parágrafo 3º. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviço público ou de obras públicas de que trata a lei, quando não houver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Próxima questão. Não tem comentário do professor, não acredito. Deixa eu ver se tem dos alunos. Esse tipo de questão do CESP é muito chato, né? Porque aqui é um item certo, 2 itens, ele não fala. Então, vamos para o comentário, porque eu já comentei essa questão aqui. Então, vamos lá em cima. Eu já comentei. Tem vários colegas também que já comentaram. Então, item 1. O item 1 está errado, né? Ele está falando de concessão comum, né? Por meio de concessão comum de serviço, a administração delega a prestação de determinado serviço de sua titularidade à pessoa jurídica ou consórcio de empresa por conta e risco do concessionário por prazo determinado, remunerado mediante tarifa paga pelo usuário ou outra fonte decorrente da exploração do serviço. A gente sabe que
esse ou, ele vai estar lá na concessão especial, onde eu vou ter a concessão, dois tipos de concessão. Ah, esqueci. Calma. Então, retomando, né? A 1 está errada, porque não se trata de concessão comum. Quando falar em remunerado mediante tarifa ou outra prestação de remuneração decorrente, eu estou falando da concessão especial, que eu vou ter a concessão patrocinada ou administrativa. Vamos ver o artigo aqui, né? Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições de contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico financeiro. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receita alternativa, complementares, acessórios ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vista a favorecer a modicidade das tarifas. Parágrafo único. As fontes de receita prevista nesse artigo será obrigatoriamente considerada para a aferição do início do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a 1 não trata de concessão comum. Beleza. Artigo 13 também. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos dos usuários. O item 2. A concessão de serviço público por meio de parceria público-privada pode ser patrocinada, sendo esta remunerada pelo poder público concedente usuário do usuário direto ou indireto do serviço, ou administrativa, em que haverá contraprestação pecuniária do poder público ao parceiro privado, adicionado à tarifa cobrada do usuário. O item 2 também está errado, né? Porque aqui, ó, até nosso colega riscou, esqueci de riscar lá em cima, que fala sobre patrocinada administrativa. Vamos lá para a lei, que diz assim: parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária de parceiro público ao parceiro privado. Então, eu até anotei aqui, ó, a contraprestação pecuniária pelo poder público. Parágrafo 2º, concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja usuária, direta ou indireta, ainda que envolva execução de obras ou fornecimento e instalações de bens. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. É vedada a celebração do contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a R$ 100 milhões, cujo período de prestação de serviços seja inferior a 5 anos, né? Lembra que aqui que tem aquele prazo inferior a 5 anos e superior, né, a 30. Não pode, tem que ser nesse prazo. Aqui nas concessões especiais, nas PPPs. Beleza. Acho que tem mais um comentário aqui. Vamos lá atrás do meu comentário. Aqui. O item 4. O procedimento de manifestação de interesse é admitido na concessão de serviço público, inclusive nas parcerias público-privada, devendo preceder a licitação e será remunerado pelo vencedor do certame somente se houver licitação subsequente. Está errado aí. E o ressarcimento estiver previsto no instrumento convocatório.
Parágrafo 2º, deixa eu ver se eu botei toda a lei aqui. A realização pela iniciativa privada de estudos de investigações, levantamentos e projetos em decorrência de procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo. 1. Não atribuirá a realização direto ao realizador direto, não atribuirá ao realizador direto de preferência no processo licitatório. 2. Não obrigará o poder público a realizar a licitação. 3. Não implicará por si só o direito de ressarcimento de valores envolvidos na elaboração. 4. Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Por fim, o último comentário aqui, vou repetir para a gente aprender isso. Modalidade PPP. Em todos os casos da PPP, há obrigatoriamente contraprestação pecuniária do parceiro público. Quando não houver tal contraprestação, trata-se de concessão comum. Se tiver contraprestação, eu estou diante da concessão especial lá da Lei de Parcerias Público-Privada. E aí eu vou ter a concessão patrocinada, serviços públicos ou serviços públicos precedidos de obras públicas, quando envolver adicionalmente a tarifa, uma contraprestação pecuniária do parceiro público. A contraprestação é que diferencia a PPP de uma concessão comum. Logo, se não há contraprestação, não existe PPP. Se não há contraprestação, não existe PPP. Contraprestação pecuniária deve ser menor ou igual a 70% da remuneração do parceiro, salvo a autorização legislativa, pode ser até 100%, desde que haja autorização legislativa. Contraprestação mais tarifa igual a patrocinada. Concessão administrativa, presta serviço de que a administração seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obras ou fornecimento de instalações de bens. Não se cobra tarifa, mas a concessionária pode receber recursos de outras fontes complementares, além da contraprestação pecuniária do parceiro público. A administração, ela é usuária direta, quando se trata de serviços públicos internos, parcerias, por exemplo, as PPPs em presídio. A administração pública, ela é usuária indireta quando se trata de serviços possuem efeitos externos, exemplo, as parcerias em hospitais, as PPPs em hospitais. Aí eu vou ter na concessão administrativa, contraprestação, mas fonte complementar, que é igual à concessão administrativa. Bora, Kedma, bora que está acabando. Os contratos de parceria público e privado previsto na lei devem ter prazo de vigência já incluído em eventuais prorrogações. Lembra que as parcerias público-privadas eu vou ter o prazo inferior, não pode ser inferior a 5 e não pode ultrapassar 35 anos. Vamos lá, estamos quase. Os municípios Lalá, Lelé, Liri, Loló e Lulu estão alinhavando um protocolo de intenções para fins de instituir um consórcio público para desenvolver atividades de interesse comuns de tais entes federativos, de modo que surgiram dúvidas quanto à necessidade de participação do Poder Legislativo na sua Constituição. Acerca do tema, à luz do disposto da lei, é correto afirmar que... O que é correto afirmar? Né? Vamos lá na letra correta. É dispensado de ratificação o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio. Vamos ler item por item. Letra A. Vou ler a letra da lei, tá? O contrato de consórcio público será celebrado com ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Parágrafo 1º. O contrato do consórcio público, caso
assim preveja a cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. A ratificação realizada após 2 anos, quantos anos, Kedman? 2 anos da subscrição do protocolo de intenções, dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público, A ratificação pode ser realizada com reserva, que aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional. Então, pode ser realizada com reserva. E a letra E, é dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Próximo. O secretário de Estado decidiu celebrar parceria. Vamos focar na palavra-chave. Parceria com a organização da sociedade civil. Não qualificados como organização sociais ou organização de sociedade de interesse público, ou seja, não é nem OS nem OCIP. Com o objetivo de realizar a finalidade de interesse público e recíproco, sem repasse de recursos financeiros. Para isso, solicitou à sua assessoria que informasse o instrumento a ser utilizado. Considerando a sistemática da Lei 13.019, assinale a opção que indica o instrumento indicado. Então, vamos lá. A gente sabe que termo de parceria é OCIP. A gente sabe que o contrato de gestão é OS. Não é termo de fomento, né? Termo de fomento tem 3 tipos de serviço, não é o caso. Então, fica termo de colaboração e acordo de cooperação. A palavra-chave aqui é sem repasse de recursos financeiros. Então, acordo de cooperação. Vamos ler o comentário. Vamos aqui. Letra A, né? A questão trata da Lei 13.019, que estabelece o regime jurídico aplicável às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para a parceria entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecido em plano de trabalho inserido em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordo de cooperação. Como visto, para a formalização de parcerias entre a administração pública e a organização de sociedade civil, é possível o uso de 3 instrumentos distintos: termo de colaboração, termo de fomento ou em acordo de cooperação. Artigo 2º. Para fins dessa lei, vamos lá, termo de colaboração. O que é o termo de colaboração? Instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias entre as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para consecução de finalidade de interesse público e recíproco proposto pela administração pública que envolva transferência de recursos financeiros. A nossa questão fala sem transferência. Já o acordo de cooperação, o instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração pública com organização da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, que não envolvam a transferência de recurso, não envolvam a transferência de recursos financeiros. Já o termo de fomento é o instrumento utilizado por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração com organização social da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
proposto pelas organizações da sociedade civil que envolvam transferência de recursos. Então, tanto o termo de colaboração como o termo de fomento envolve transferência de recursos financeiros. Já o acordo de cooperação não envolve transferência de recurso financeiro. Vamos ver se tem alguma tabelinha assim para a gente exercer aqui, ó, a nossa memória fotográfica. Termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Então, o termo de colaboração tem um chamamento público, exceção quando envolver emendas parlamentares, quem propõe a administração pública, e eu tenho o transferência de recursos. Já o termo de fomento também tem o chamamento público, a exceção é quando envolve emendas, quem propõe é a sociedade, né, a sociedade civil, e tem transferência de recursos. Já no acordo de cooperação, eu não tenho chamamento público, quem propõe pode ser tanto a administração pública como as organizações da sociedade civil, e eu não tenho transferência de recurso. O chamamento ele é dispensável no artigo 30. Caso de urgência, decorrer paralisação ou iminência de paralisação de atividades relevantes de interesse público, no caso de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça da paz, realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde, assistência social, desde que executada por organizações de sociedade civil previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política. O chamamento é inexigível, incumbência prevista de acordo, ato ou compromisso intencional no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos, parceria decorrer de transferências para o OS que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária. Muito bom. Estamos terminando. Assinale a correta do controle da administração pública. Não, aqui já é questão de controle. Então, aqui a gente finaliza o nosso tema dessa gravação de serviço público. Gostei, estou muito feliz e agora é revisar essa live. Tchau, tchau!